O objetivo da aula de hoje é aprender sistemas de equações diferenciais. Nós vamos começar com uma breve revisão das EDOs de segunda ordem, transformar uma de segunda em duas de primeira. Aí nós já temos um sistema e vamos aproveitar para aprender a resolver sistemas. Iniciemos com o velho sisteminha massa, mola, amortecedor, que eu acho que ele é bastante... Eu vou colocar aqui com outra cor, eu acho que fica bom, uma força externa. Essa força externa, ela pode ser constante, ela pode depender do tempo. Vamos iniciar ela como constante. Ou não, deixa assim, força externa do tempo. Não precisa ser constante, não. Só os coeficientes da nossa EDO que vão ser constantes. Nós modelamos isso como força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, vamos lá. Força resultante é o quê? É a força externa. Não vou escrever dt, tá? Menos a força que o amortecedor vai fazer contrária, né? Porque o amortecedor vai fazer uma força para cá e a mola para cá. Menos b vezes a velocidade, eu vou chamar da derivada da posição, menos k vezes a posição, que essa mola só não faz força quando x igual a zero. E não tem que botar a derivada da posição aqui. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. E agora eu escrevo isso de uma maneira mais fácil. Massa vezes a aceleração, mais o b, que é uma constante, né? Vezes x ponto, mais kx, igual a força externa. Uma EDO de segunda ordem de coeficientes constantes, tipicamente ela é escrita assim, né? O termo derivado pela segunda vez, mais b sobre m, isso aqui vai ser uma constante também, vezes x ponto, mais k sobre m vezes x, igual a força externa dividido pela massa. Isso é só uma divisãozinha por uma constante, não é problema para nós. E nós sabemos que a solução dessa equação, ela, claro que depende do tempo, é a solução da equação homogênea, vou chamar de XH, mais a solução da forçada. A forçada também é chamada de particular e a homogênea também é chamada de característica. Infelizmente, tem que saber essas nomenclaturas. A homogênea é aquela que nós igualamos ela a zero, né? Então, ela tipicamente ela pode ser escrita de três formas, nós vimos. Vou escrever aqui embaixo, x da homogênea, ela pode ser igual a C1E na S1T, mais C2E na S2T, que é o que eu espero. Contudo, isso é para o delta positivo, para o delta negativo vai ser E na alfa t, esse alfa tem que ser negativo, senão a função só cresce. C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t, né? Lembrando que o S vai ser alfa mais j ômega, né? O S que você vai encontrar, então o S vai ter um alfa e um ômega, ou ainda quando delta igual a zero, que vai ser C1 na ST, porque o S1 vai ser igual ao S2, mais C2 vezes T na ST. Então, eu tenho que ficar esperto, né? Se o delta é maior do que zero, se o delta é menor do que zero, ou se o delta é igual a zero. Bom, eu tenho que achar a solução forçada também, né? Forçada por quem? Pela força, lá no sistema, né? Aqui fica fácil de ver porque é uma força externa, né? Mas não precisa ser necessariamente uma força em newtons, simplesmente é um agente que está forçando algo. Aqui nós aprendemos dois métodos, né? O primeiro método foi os coeficientes a determinar e o segundo método foi a variação dos parâmetros. Esse coeficiente a determinar era muito simples, porque nós imaginávamos que a solução forçada ela tinha a mesma forma
da forçante e só calculávamos os coeficientes. E esse segundo aqui era um pouco mais chato, porque nós, no lugar das constantes aqui, ó, dessas aqui, ou dessas aqui, ou dessas aqui, dependendo da solução da homogênea, nós substituímos por funções, pegávamos um pedacinho dela, igualávamos a zero, né, calculávamos depois a derivada segunda, montávamos o sistema, né, e encontrávamos daí o famoso U1', U2', que seria o C1 e o C2, integrávamos, né, substituímos de volta e achávamos a solução completa. A completa é a soma das duas, né? E depois deixar a completa e simplificar, que a gente dizia, ó, essa é a homogênea, essa é a forçada. Hoje nós vamos ver um método mais fácil e muito usado na engenharia, que é pegar uma equação diferencial de ordem superior e dividir em várias de primeira ordem, porque as de primeira ordem, elas são de fácil solução. Como assim? Bom, você tem aqui, pode ser de segunda ordem, mas essa aqui é uma equação já superior à primeira ordem, né? Que tal eu reescrevê-la, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ela inteirinha de novo, x dois pontos, né? X... Professor, vou isolar, sim. Deixa eu só cortar o seu negócio um instantinho. Na parte da solução homogênea ali, de x de t, o professor colocou que quando dá delta igual a zero é C1 e elevado a ST, é isso? Mais C2T e elevado a ST, é isso mesmo? Isso, e os dois S são iguais. Tá, mas não tem um argumento T no primeiro argumento Não, também? não, só no segundo. Beleza. Seria errado ter no primeiro, porque daí essas duas soluções seriam iguais, né? A gente até... E não ter o argumento T seria errado pelo mesmo motivo, né? Daí não seria uma... funções linearmente independentes que eu combino elas a fim de gerar todo o espaço vetorial de soluções. Não, beleza, era só para ter certeza que eu estava entendendo direito. Perfeito, não. E essas perguntas ajudam a todos. Agora eu vou tentar dividir essa aqui em duas equações. Primeiro eu vou isolar o termo x2', isso não é difícil, x2' é igual a 1 sobre m, colocar esse 1 sobre m em evidência vai ficar mais fácil, que multiplica a força externa menos kx menos b x ponto. Vocês conseguem ver esse pontinho aqui em cima? Não preciso dar zoom, né? Tá. Aqui essa equação é basicamente a mesma, ela é de segunda ordem e eu tenho que dar um jeito de transformá-la ela numa de primeira. Eu vou trocar esse x duas linhas por algo que eu conheço, vou trocar ele por v'. Só que eu cheguei num problemão, ó. Eu reduzi a ordem. Eu posso até trocar esse x' por v, isso vai me facilitar. Mas eu tenho uma variável a mais. Eu diminui a ordem e acrescentei uma variável v. Isso é resolvido, agora não tem como ganha-ganha, né? Esse jogo dificilmente existe. Como eu coloquei mais uma variável, eu vou precisar colocar mais uma equação. E que tal eu fazer essa equação assim, ó? X' igual a v. Agora, legal. Agora eu tenho duas equações, uma muito simples, e que eu tenho que resolver o sistema, né? Eu vou resolver o sistema ao invés de resolver uma equação diferencial só. Isso aqui pode ser colocado também em forma de matriz, né? E por autovetores e autovalores lá a gente consegue encontrar a solução. Então, eu vou escrever isto v ponto x ponto igual a
alguma matriz, eu ainda não sei qual é, que vai multiplicar V e X. Tem que tomar muito cuidado aqui, para não fazer inversões, ó. Então, aqui vai ficar... Bom, o V é o segundo, aqui, ó. Olha, vejam que o V aparece aqui em segundo, mas aqui ele está em primeiro, então toma muito cuidado. Menos B dividido por M vezes V, menos KX, menos K sobre M vezes X. O sobre M vem aqui de fora. Aqui embaixo, x' igual... Oh, faltou esse termo, né? Só que ele não multiplica nem x nem v. Aqui embaixo, x' igual a v. X' igual a v. 1 e 0. X' igual a v. Como faltou esse termo força externa sobre m, eu vou adicioná-lo aqui, ó. Mais força externa sobre m, 0. Ele não multiplica nem x nem v. Agora eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, só que é um sisteminha, né? Eu posso dizer que esse meu sisteminha tem esse formato. X', vou chamar tudo isso aqui de x', é igual a uma matriz A vezes x mais uma matriz que eu posso chamar, um vetor, né, de f de t. Não é uma equação de primeira ordem, um sisteminha de primeira ordem. E a solução de um sistema de primeira ordem não é complicado, né? O de uma equação de primeira ordem. Se eu tenho algo assim, ó, x' igual a ax, né, x' dt igual a ax dt, mais f dt. Como que eu encontro essa solução? Aqui eu posso colocar fator integrante, qualquer coisa. Eu vou começar pela solução da homogênea, tá? Porque aqui também, apesar de não ter falado, a solução x dt, ela vai ser a solução da homogênea mais a solução da forçada. Nós aprendemos fator integrante e tanta coisa, né? Mas aqui também vai ser a solução da homogênea mais a solução da forçada. Vamos colocar uns numerozinhos aí que vai ficar mais simples. Tá? Eu vou escrever aqui... Não, nem precisa colocar números já aqui. Nem precisa. Eu vou calcular a solução da homogênea. Eu quero encontrar x' igual a ax, né? Porque a forçada é 0. Então, eu quero saber o que derivado por ele mesmo dá igual a A. Isso eu consigo intuitivamente descobrir que é na AX. Né? Então, eu sei que x da homogênea é igual a C1 na AX. Não tem duas, né? Porque de primeira ordem tem uma só. Você também poderia ter imaginado que a solução era C1 na AX e botar o S, mas isso seria bobagem, não precisa. Agora, a solução da forçada. X da forçada. Bom, a solução da forçada eu tenho que levar o F em consideração. Eu vou imaginar como se o F fosse uma constante agora, uma força constante. Depois eu posso colocar outra coisa, um seno, um cosseno. Aí eu resolvo lá por variação dos parâmetros, né? Então, coloque assim, x'. Bom, a equação é x' igual a x. Eu vou imaginar, né, que x da forçada seja igual a um F, tá? Porque eu estou imaginando isso aqui como uma constante. A força externa como uma constante. Bom, se essa solução for verdadeira, eu vou ficar com 0 igual a A vezes F mais F. E eu vou acabar descobrindo que a minha solução ali é igual a menos F dividido por
M. Então, eu descobri que a solução da forçada é menos, por exemplo, se esse número vale 2, é menos 2 dividido por A, não por M. Eu não sei onde, né? F é igual a menos F dividido por A. Se nós colocarmos números, talvez fique um pouco mais fácil, né? Aqui acho que não ficou ficou tranquilo, mas não tão tranquilo. Né? Eu vou fazer aqui ao lado. Imagine que eu tivesse a equação lá, x' igual, para ficar algo legal, eu vou colocar aqui, ó, menos 2x mais 1. Qual que é a solução dessa equação diferencial? Eu poderia usar N métodos, mas o método mais fácil agora, né? Eu sei que a solução é igual à solução da homogênea mais a solução da forçada. Fica muito mais fácil fazer primeiro a solução da homogênea e depois a da forçada. Então, x' igual a menos 2x é a da homogênea. Aqui você tira que x é igual a C1 é na menos 2t. Tá? Porque qual número, né, qual função que dividido por ela mesmo dá menos 2? É essa daqui. Agora eu vou fazer a solução da forçada. Da forçada eu vou ter que imaginar uma solução igual à forçante aqui, que é 1. Então, eu vou imaginar uma letra F. Então, se a solução da forçada eu estou imaginando que é igual a F, porque estou usando o coeficiente a determinar, eu derivo F vai dar 0, menos 2F, que é a solução particular ou forçada, né? Mais 1, e aí eu descubro que o F é igual a 2 dividido por 1. Não, 1 meio, 0,5. Finalmente, a solução completa. A solução completa vai ser C1 é na menos 2t, né, mais 0,5. Essa aqui é a solução completa dessa equação diferencial. Tem um jeito da gente descobrir se isso é verdade, né? Substituindo tudo aquilo lá, e eu penso um jeito do preguiçoso é num tempo infinito, x vai dar 0,5. Vamos ver se é verdade. Num tempo infinito, eu imagino que tudo se estabilize e não varie mais a posição. Então, isso vai dar 0, né? E o x, de fato, vai dar igual a 0,5. Então, até que é. Né? A minha preguiça me ajudou na forma de análise, né? E deu para verificar que está certo. Mas o problema todo é que eu tenho aqui um sistema. E em álgebra linear, a gente já andou trabalhando um sistema muito parecido, né? Vamos primeiro achar a solução da homogênea aqui também, que é desse pedacinho de cá. E eu não posso, né? Eu até tenho isso, ó. Eu tenho x' igual a AX. E eu posso imaginar que a solução seja uma matriz de constantes vezes E na AX. Claro que posso. Vezes A na AT. Claro que posso. O problema é que eu tenho E elevado numa matriz que tem elementos não diagonais. E eu só sei quanto que é E elevado numa matriz diagonal, né? Porque daí é só pegar o E e pegar o elemento da diagonal principal que fecha certinho. Mas quando eu tenho uma matriz exponencial, a coisa é mais complicada. Matriz exponencial, né? Então, o que é uma matriz exponencial? É a identidade, né? Seria o 1 mais A vezes T mais A quadrado, né? E assim vai. Isso aqui fica muito mais simples quando a matriz é elevar uma matriz ao quadrado ou na quinta é muito mais simples quando ela é diagonal.
E ela vira simplesmente, quando ela é diagonal, ela vira simplesmente E elevado naquele cara. Quando ela não é diagonal, ferrou, tá? Fica muito difícil. Resumindo, meus caros, eu tenho que transformar essa matriz numa diagonal, porque E elevado numa matriz, né? É simplesmente fazer E elevado nesse elemento A11, E elevado nesse elemento A12, A22. Mas aqui não é nada, não é a mesma coisa, tá? Só dá certo quando for 0 e 0. E como que nós transformamos essa matriz numa matriz diagonal? Eu tenho que ter o conhecimento lá de autovalores e autovetores. Eu lembro que uma matriz diagonal, ela é igual à matriz dos autovetores inversa, vezes a matriz que eu tenho, vezes a matriz dos autovetores. Então, eu tenho que encontrar os autovetores, né? E, naturalmente, os autovalores da minha matriz também. Esse D são os autovalores, o P são os autovetores. Vamos pegar uns números aqui para a nossa vida ficar mais fácil, senão a nossa vida vai ficar muito difícil. Não vou nem pegar um complexo já, vou pegar esse que nós estamos fazendo, né? Aqui nós temos o mesmo exercício. Veja aqui que eu tenho que x' igual a velocidade, e que a velocidade é igual a K sobre M vezes x negativo, exatamente como nós tínhamos aqui, ó. K sobre M vezes x negativo, e a questão do amortecedor é menos B sobre M vezes a velocidade, né? Então, eu sei que este cara aqui, eu não sei exatamente o valor de B e de M, né? Até que daria para descobrir, né? Esse aqui é K sobre M. Claro que com menos na frente. Mas eu quero descobrir a solução desse sistema aí, né? Essa é a parte homogênea. Eu vou ter que fazer uma mudança de variáveis, porque aqui eu tenho que x', vou chamar de x grande, x' é igual a A vezes x. Eu vou ter que transformar essa matriz A numa matriz diagonal. E o que é uma matriz diagonal? Bom, uma matriz diagonal é aquela matriz que eu faço P na menos 1. Olha, a diagonal é P, é o contrário, né? Não, tá certo. A diagonal é P na menos 1 vezes A vezes P. Mas eu não posso simplesmente colocar P na menos 1A vezes P aqui para ter a diagonal, né? Então, eu vou multiplicar esse cara aqui por P, porque P vezes P na menos 1 é a mesma coisa que nada. E aqui eu vou multiplicar por P na menos 1. Tá? Porque P vezes P na menos 1 é a mesma coisa que nada. Então, esse aqui garante a identidade, esse aqui garante a identidade. Eu não fiz nada. Simplesmente eu tenho a mesma equação que aqui em cima. Vamos ao próximo passo. Eu quero que esse cara aqui vire D. Tá? Ele já virou D. Pô, antes de eu quero, eu vou escrever de novo. P vezes D vezes x. A vezes P na menos 1 vezes x. Fica mais fácil fazendo esse passo adicional. Vou passar esse cara para o lado de lá, vai ficar P na menos 1 vezes x igual a D, P na menos 1 vezes x. Cuidar que aqui é a linha, né? Esse P na menos 1 vou passar para dentro da derivada, porque ele é constante mesmo. Olha que jogada. Eu vou chamar esse P na menos 1 vezes x de y, e eu vou ficar com y igual a D vezes y'
igual a D vezes Y. Desde que eu faça a consideração aqui, ó. Y, né? Y é igual a P na menos 1 vezes X, ou seja, X igual a PY. Se X for igual a PY, se eu fizer essa mudança de variáveis, agora eu posso dizer que Y' igual a D vezes Y. Eu tenho que achar essa matriz D e tenho que achar essa matriz P. Mas essa matriz D e P são os autovalores e autovetores da minha transformação, né? O que é minha transformação? Minha transformação é essa matriz aqui. Agora eu tenho que achar os autovalores e autovetores dela. Né? E como que eu faço isso? Né? Vocês se lembram que para toda transformação, né, aqui a minha transformação é assim, ó, T de x, né, é a derivada, né, é igual a x' aqui, né? Então, a minha matriz de transformação é essa daqui. E os autovalores são aqueles valores que são iguais a essa transformação, que só espicham o vetor. Então, eu sei que T, essa matriz, né, que eu vou chamar de A, não de T, né, nós chamamos ela de A vezes a matriz X é igual a lambda vezes a matriz X, ou lambda I vezes a matriz X, né? Lambda ou lambda I é a mesma coisa, vezes a identidade 2 por 2. Isso aqui é a definição de autovalores, né? Autovalores são aqueles números que causam o mesmo efeito que fazer a transformação. Posso apagar esse I se esse I está complicando, né? A gente vai ter que colocar ele de qualquer jeito. Uma outra forma de ver isso é AX menos lambda x igual a 0. Agora aqui que eu vou ter que colocar um I que não muda em nada a identidade 2 por 2, né, apenas para poder escrever isso da seguinte forma: A menos lambda I vezes o vetor x igual a 0. Veja que isso aqui é exatamente igual a esse cara aqui, ó, exatamente a mesma coisa. E quando que eu tenho que esse produto é igual a 0? Claro que quando o vetor x é igual a 0, mas esse não me interessa, me interessam todos os demais, né? E todos os demais acontecem somente quando esse sistema todo aqui for um sistema possível indeterminado, ele tiver infinitas soluções, né? Então, quando o determinante disso aqui for igual a 0, agora eu faço A menos lambda I, determinante igual a 0, né? Quando que o determinante, nem preciso escrever a matriz aqui, né? Vou fazer já o determinante. Quando o determinante de 0 menos lambda, 1, menos 1, e menos 5 meios menos lambda, é igual a 0. Eu vou ter que calcular esse determinante. Eu vou fazer lambda, menos lambda, né? Bom, como esse é menos e menos, ficou fácil. Quadrado. Não ficou tão fácil assim, né? Vou fazer assim, menos lambda, menos 5 meios menos lambda, mais 1. E agora é questão de fazer conta, tá? Eu não vou ficar fazendo continha, vai dar uma equação quadrática. Eu vou colar aqui ó, os resultados que eu tenho. Aqui eu tenho os valores dos autovetores, né? Autovalores, os valores dos autovalores, né? Menos 2 e menos 1 meio. Tá? Então, quando lambda for menos 2 ou menos 1 meio, esse determinante dá 0. A gente até deveria fazer esse teste para ver se é verdade, né? Então, eu vou colocar aqui, no lugar de lambda, eu vou colocar menos 2. Então, aqui vai ficar mais 2, né? E aqui mais 2. Então, 2 vezes menos 5 meios mais 2, né? Vou escrever aqui embaixo menos 5 meios mais 4 sobre 2, que é o 2, né? Isso aqui vai dar menos 1 meio. E aí eu tenho menos 1 meio vezes 2 vai dar 1. Menos 1 meio vezes 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1, 0.
Beleza, então esse aqui passou no teste. Agora vamos tentar o menos 1/2. Né? Ao invés de 2, agora é 1 menos 1/2, né? E aqui 1/2. 0 mais 1/2 dá 1/2. Vezes menos 5/2, isso aqui vai dar menos 4/2, menos 2. Isso aqui vai dar menos 1, né? Mais 1, 0, fechou. Esses dois aqui, de fato, são autovalores. E como eu encontro os autovetores, né? Que eu não quero... Encontrei a matriz D, mas eu não encontrei a matriz P. Bom, assim como eu tenho dois autovalores, eu tenho dois autovetores. Essa matriz P, ela é composta, né? Então, do X do autovetor 1 e do Y do autovetor 1. Do X do autovetor 2 e do Y do autovetor 2. E como que eu os encontro? Colocando nessa equaçãozinha aqui, ó. Então, vamos colocá-lo. O primeiro autovetor, eu vou usar fazer o segundo primeiro, né? 0 mais 1/2 vai ficar 1/2 de x mais 1y igual a 0. A segunda linha vai ficar menos 1x menos 4/2, né? Menos 2y. Esse é o autovetor 2 que eu estou fazendo, tá? Porque eu estou pegando o segundo. Esta equação necessariamente tem que ser igual a de baixo. Senão você errou alguma coisa. Tá? Vamos ver se é igual. Multiplica por 2 a de cima e a de baixo, ela é igual, sim. A de baixo é mais fácil para fazer conta. Né? Na de baixo, eu vou isolar o x. X igual a menos 2y. Essa é a regra do autovetor. Então, são autovetores, né? São autovetores 2. Vou escrever aqui autovetor 2. Aqueles cujo x são o dobro do y negativo, né? Então, posso escrever aqui menos 2 e 1. Esse é o mais simples que tem de entender. Claro que menos 4 e 2 também é, ou poderia ser menos 1 e 2 também. São infinitos autovetores, eu coloco apenas um. E escolho o mais simples deles. Então, se y for 1, x vale menos 2. Esse é o autovetor 2. Vamos fazer o 1. Não é nada diferente também. Aí eu tenho o sisteminha. Quando aqui vale menos 2, então vai ser menos 2x mais y igual a 0. Menos 1x. E agora aqui fica menos 5/2 mais 2. Menos 5/2 mais 2, que é mais 4 sobre 2. Nós já fizemos essa conta. Vai ser menos 1/2. Menos 1/2 de y igual a 0. Vamos verificar se elas são iguais. Né? Aqui. Menos 1, me parece que não. Tá? Tem alguma coisa aqui que nós não fizemos certo. 5, se é menos 2, está certo. Lá em cima, se é menos 2, menos o lambda, então é mais 2. Aqui, né? Porque é 0 menos 2. Agora, essas equações, elas são iguais, né? Isso está correto, multiplico por 2. Vou pegar a de cima, que é mais fácil. Agora, a de cima foi mais fácil. Y igual a menos 2x. Essa é a regra do autovetor 1. Então, o autovetor 1, ele vai ter... Se eu colocar 1 para o x, eu vou ter menos 2 para o y. Não vai colocar 0 para um para ter 0 para o outro, né? Pelo amor de Deus. Isso não é autovetor, né? Porque o vetor 0 e 0 transformado sempre vai ter que cair no 0 e 0. Beleza, tem os dois autovetores. Eu posso escrever agora a matriz P, né? Como ela está escrita aqui em cima, ó. Autovetor 1
a ordem é importante, tá? Ele tem que corresponder aos autovalores, né? Então, o menos 2, que é o primeiro, corresponde, né, a 1 e menos 2. E o menos 1/2 corresponde ao segundo, que é menos 2 e 1. Se você mudar esses dois sinais aqui, não faz mal nenhum, tá? Então, poderia ser menos 1 e 2, né? E 2 e menos 1. Ou muda o sinal de um só deles, não faz mal nenhum. Não vai mudar nada, porque você vai fazer vezes a inversa mesmo, né? Nós encontramos esse menos 1 e 2 e menos 2 e 1. Como eu disse, não faz mal nenhum se você... Eu vou colocar ele lá do lado daqueles que nós encontramos. Veja aqui, ó. Menos 1 e 2, menos 2 e 1. Não faz mal nenhum se você trocar apenas o sinal deles. Esse 1 sobre a raiz de 5, eu já explico o motivo dele estar aqui. Ele não precisa estar aqui, tá? Por alguma razão, nós encontramos os versores, tá? Mas não precisa. Pode ser os autoversores, né? O que é isso, né? O módulo deles igual a 1, só isso. Não precisa. Não é necessário. Tá? Agora eu vou reescrever essa matriz aqui. Então, eu tenho um y1 e um y2. Essa é a nova velocidade, a nova, né? E o novo espaço. Né? Porque antes eu tinha esse espaço x, e agora eu tenho o espaço y. Ele vai ser escrito como menos 2, 0, 0 e menos 1/2. Está aqui linha e linha, né? E o que eu tinha antes, né? Vamos ao que eu tinha antes. Copiar a equação que eu tinha antes aqui, que era muito mais complicada, porque ela não era diagonal. O que eu tinha antes era essa equação aqui, vou dar uma aumentada nela. Colocar ela aqui. E escrever ela aqui com outra cor. Né? Então, eu tinha vou chamar de x1, que é a velocidade, né? x2, que é o x. Lembrar que a primeira linha é a velocidade e a segunda é o deslocamento. Igual a menos 1, menos 5/2, 1 e 0, e multiplica x1 e x2. Eu coloquei tudo em termos de x aqui, apesar de x ser x e v, porque o nome da matriz é x, tá? Então, aqui é a velocidade com outros vetores base, não i e j, né? Com os vetores base menos 1 e 2 e menos 2 e 1. Vejam que serve para alguma coisa, aquela coisa arada lá em álgebra linear, né? E por que eu escrevi isso num outro vetor base, se eu não entendo nada? Porque achar a solução aqui é fácil. A solução de um sistema diagonal, né? Só lembrando que y' sobre y igual a uma constante a, né? Leva a solução y igual a CE na AT. E aqui, da mesma maneira, tá? A matriz y, né? A matriz y, y1, y2, ela vai ter como solução, né, C1 é na menos 2t e C2 é na menos meio t. Agora ficou fácil, né? Na verdade, essas são duas equações independentes, se você olhar, né, Gustavo, Ian? São, né, uma equação não depende da outra. Nada a ver uma com a outra. Exato, exato. Então fica fácil de achar a solução. Agora, o problema é que eu quero a solução em x. Mas a gente já definiu lá em cima que x igual a py. Ainda bem que eu não vou precisar calcular a inversa dessa jogada, né? Então, x1 e x2 é igual a p. Eu vou usar só essa aqui, que está bem mais fácil. Né? Menos 1, 2,
menos 2 e 1. Vou usar sem o raiz de 5, tá? Porque esse fator raiz de 5 ele vai ser quando eu encontrar as constantes, né? É só uma constante multiplicada, então não muda nada. Vezes, só coloca aqui C2 é na menos meio T. O que acontece? O número de colunas da segunda tem que ser igual ao número de linhas da primeira. Estava certinho, não tem que inventar moda, né? E aí nós já encontramos que a solução da homogênea, né? Lembre-se que o primeiro é a velocidade, né? Então, a velocidade homogênea é igual a menos 1, C1 é na menos 2T, menos 2, C2 é na menos meio de T. A posição da homogênea, né, é igual a 2 vezes C1 é na menos 2T, mais 1 vezes C2 é na menos meio de T. E eu encontrei a solução homogênea, só homogênea. Agora, esse C1 e C2, eu vou ter que achar a partir das condições iniciais, ainda que eu não dei. Eu posso dar daqui a pouquinho as condições iniciais. Bom, eu encontrei, foi cumprido isso, hein? Onde que está o sistema? O sistema está aqui. Encontrei a solução desse sistema, né? E quando nós colocamos números, né? Nós podemos imaginar aqui, para ficar mais fácil, né? A massa igual a 2, vamos dizer que a massa seja igual a 2, o B igual a 5 e o K igual a 2 também, né? Só para fechar com esses caras aqui. Né? A massa igual a 2, o B igual a 5 e o K igual a 2, que aqui vai ficar 2 sobre 2, né? E aqui vai ficar 5 sobre 2. Tá, achamos o X homogêneo e o V homogêneo, mas temos que achar o particular ainda. Bom, o X particular, né, se você pegar essa fórmula aqui, ó, o X, agora o X ponto é igual a V, X ponto igual a V, mais 0. E o de cima, V ponto é igual a B sobre M era menos 5 meios, né? Menos 5 meios de V menos 2 meios, né? Ou menos 1 vezes X. Mais a força externa, vamos dizer que seja de uns 10, a força externa, 10 dividido por 2, 5, mais 5. Vamos dizer que seja de 12, né? Mais 6, para não ficar um monte de 5 aparecendo. Então, nós estamos considerando a força externa igual a um valor fixo de 12 newtons. Como é que nós poderíamos encontrar aqui o V forçado e o X forçado? Eu consigo pensar que ele vai ser deslocado até um determinado ponto e vai ficar parado lá, né? Ele pode até balançar, mas lá no infinito, no tempo infinito, ele vai ficar parado. Então a velocidade vai ser 0, né? Não tem mais velocidade. E a derivada, a aceleração vai ser 0, né? A aceleração vai ser 0 porque as forças vão se equilibrar também, né? A força resultante, lá no equilíbrio, a força resultante vai ser 0, então a aceleração é 0. Ah, beleza. Então, para a particular, na particular ou forçada, né? Mesma coisa. Eu viro e mexo, eu troco esses dois termos, mas eles significam a mesma coisa. Então, eu vou dizer que 0 é igual a menos 5 meios do V. Agora eu só estou tentando encontrar o particular, né? Menos 1 vezes o X particular mais 6. Que diacho, né? Eu tenho duas variáveis aqui, seria bom se tivesse uma só. Mas eu tenho mais uma equação. O X particular, ele vai ser constante também. O X particular vai ser constante. Sim. Então, a derivada do X particular é 0 também. Oh, que maravilha!
igual ao V particular mais zero. Eu já descobri que o V particular, né, a solução particular da velocidade é zero. E era o que eu já, só por imaginação, eu já tinha chegado nessa conclusão, né? Que eu puxo o sistema massa-mola com força constante até ele parar. Mas aqui, né, eu sei que se ele está parado, a derivada da posição é zero e a velocidade vai ser zero. Se a velocidade vai ser zero, eu substituo aqui em cima. E eu vou encontrar o x particular. O x particular vai dar igual a 6. 6 metros, né, se estamos usando o SI. Bom, agora, independente das condições iniciais, não importa como começa, eu sei que o x particular, ou V particular é zero e o x particular é 6. E eu posso colocar lá embaixo a solução completa agora. Isso aqui deu trabalho pra caramba, né? Então, vamos lá. A solução completa. A velocidade ela vai ser igual a menos 1 C1 é na menos 2t, menos 2 C2 é na menos meio t. Vejam como esses termos garantem que isso aqui cai para zero com o tempo infinito, né? Mais zero. Mas isso aqui não quer dizer que isso é zero o tempo todo. Aqui, nesse intervalo de tempo, vai ter uma velocidade variável. A posição, ela vai ser igual a 2 vezes C1 é na menos 2t, mais 1 vezes C2 é na menos meio t, mais 6, né? Ela vai terminar em 6, né? Mas aqui no meio, né, nesse tempo, vai estar tendo posições diferentes de 6. O que nós devemos fazer agora é colocarmos condições iniciais. Vamos atribuir algumas condições iniciais nesse sistema massa-mola. A velocidade inicial, nós podemos colocar aqui como vou facilitar a vida, como zero, e a posição inicial como zero. Tipicamente eu faço isso, tá? Especialmente quando isso aqui pode ser verdade mesmo. Mas se eu começo com velocidade zero, eu começo com tudo parado e de repente aplico uma força, né? Na verdade, essas aqui são condições em zero menos, tá? Claro que a velocidade não vai variar tão bruscamente, ela vai continuar como zero, mas as condições iniciais são no tempo zero menos. Então vamos descobrir C1 e C2 para essa nossa situação. Zero é igual a menos 1C1 menos 2C2. Depois, embaixo, 0 igual a 2C1 mais 1C2 mais 6. Agora, vou montar um sisteminha. C1 mais 2C2 igual a 0. Multipliquei por menos 1. E aqui eu vou ficar com 2C1 mais 1C2 igual a menos 6. Eu vou multiplicar a de cima por 2 e diminuir da de baixo para encontrar a solução. É melhor do que ficar substituindo aqui e ali. Então, se eu multiplico por 2 e diminuo com a de baixo, aqui vai ficar 0 C1. 4 menos 1, 3C2. Mais 6. C2 igual a 2, né? 6 dividido por 3, 2. Se C2 igual a 2, eu consigo achar C1 lá em cima, né? C1 igual a menos 2C2, menos 4. Agora eu substituo, né? Aqui, vamos fazer o gráfico agora dessas soluções para ver se isso tem alguma lógica, né? Eu vou substituir o valor de C1 e C2 que nós encontramos e vou ver o gráfico dessas soluções. Vejam que ele sobe, passa um pouquinho do ponto, né? Mas ele vai terminar lá em torno do 6 mesmo. Agora eu vou ver o gráfico da velocidade. Se por sorte ele serve na mesma escala, senão a gente põe um fatorzinho multiplicador. Ele coube na mesma escala, né? A velocidade ela deu um salto para o valor
Estranho que isso aqui não está certo, ó, porque essa derivada é positiva, a velocidade não poderia ser negativa. Tá? Vamos dar uma olhadinha o que nós erramos aqui. Ah, a nossa matriz que nós fizemos aqui, ela está invertida. Voltando aqui, ó, só para não precisar mudar muita coisa, né? Essa é a nossa matriz. Tá? Velocidade igual a velocidade, ok. A aceleração, né, ou massa vezes aceleração, que seja, é igual a menos kx menos, né, b sobre m vezes v. Então, essa é a nossa matriz. Essa é a matriz que nós achamos os autovalores e autovetores. Podem comparar essa aqui com essa aqui. É esta mesma. Tá? Então, os autovalores e autovetores que nós encontramos são para essa matriz aqui. Eu vou descer aqui para baixo. Vou apagar essa matriz aqui, ó. Tá? Colocar essa que nós, de fato, usamos. Então, a primeira posição e a segunda é a velocidade. Daí nós erramos lá para cima, porque nós fizemos ao contrário. Então, vamos fazer de novo. Aqui, eu vou mostrar lá em cima, para vocês verem como nós fizemos ao contrário. Aqui, ó, nós fizemos velocidade e posição. E não é isso, né? Podemos apagar essa mesmo, então, ao invés de fazer lá embaixo. É igual a... x ponto igual a v, é a primeira equação. E a segunda equação é v ponto, ou linha, né? É igual a menos 1 x ponto igual a v, tá certo? V particular é menos 1 x particular menos 5 meios de v particular. Não tem nada de solução, é isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Vale para tudo, para homogêneo e para particular, ou para a soma das duas. Agora eu estou achando a particular pelo método dos coeficientes a determinar, né? Aqui na primeira, eu descubro que a solução particular, ela acontece... Claro que ela depende da força, né? Então eu estou até me esquecendo aqui de mais um valorzinho aqui embaixo, né? Aqui nessa última aqui tem mais a força externa dividido pela massa, né? A força externa sendo 2, né? Dessa primeira aqui, eu sei que no final, como a força é constante, o x ele vai ser constante, né? Então, a velocidade particular é igual a zero. Né? Porque eu sei que o x particular, eu não sei quanto que ele é, mas eu sei que ele é constante, porque a força externa é constante. Substituindo esse v particular igual a zero, né? Então eu tenho que a derivada, que é zero, é igual a menos o x particular, né? Menos zero mais 3. Né? E o x particular é igual a 3. Ele era constante, eu já tinha feito essa suposição, eu só não sabia o valor dele. Né? O x particular ele é igual a 3. Por quê? Porque eu substituí o v particular igual a zero, né? Que eu tirei dessa suposição que o x particular era constante. Bom, agora eu tenho a solução da equação que eu vou substituir lá embaixo, né? Eu já tinha substituído lá embaixo. Então, nós colocamos aqui como o x particular sendo constante e igual a 3, né? Não igual a 6. Não muda nada também. Né? Vamos ver o que mudaria aqui. Coloca 3, mas... esse conjunto de equações aqui, essas soluções aqui vão mudar. Vamos fazer o nosso novo, vamos fazer um x aqui em cima, né? Lembrando que, se você olhar lá para aquilo que nós copiamos, é primeiro o x e depois o v. Então, eu não vou voltar lá para a gente não ficar tonto. O x da homogênea e o v. Não é da homogênea, agora é da completa, né? O x da completa, ele é igual a menos 1, se 1 é na menos 2t. Eu só estou trocando x por v aqui. Né? Menos 2, C2 é na menos meio t. Mais o 6 ou mais o 3, né? No nosso caso, agora é mais o 3 que a gente fez. V igual a
Agora faz todo o sentido do mundo, né? Porque agora eu vou encontrar a derivada mesmo, né? 2C1 é na menos 2t. Mais 1C2 é na menos meio t. Mais zero, claro, né? Agora sim, eu consigo, inclusive, ver que este é a derivada daquele. Assim, lógico. O problema é achar as constantes, né? Vamos achar essas constantes a partir das condições iniciais. Então, 0 é igual a menos 1C1, menos 2C2, mais 3. C1 mais 2C2 igual a 3. Essa é a primeira equação. E a outra é do V, vou colocar aqui em cima, 0 igual a 2C1 mais 1C2. Então, 2C1 mais 1C2 igual a 0. Eu vou multiplicar de novo a primeira por 2 e depois vou diminuir as duas, né? Então, aqui vai ficar 0. 4 menos 1, 3. Menos 3C2 igual a 3. C2 igual a menos 1. Aliás, aqui vai dar 6, né? Peraí. Vezes 2 vai dar 6 ali em cima, ó. Menos 0, então 4 menos 1, 3. Então aqui vai ficar 6 dividido por 3, 2, menos 2. Menos 2. C2 igual a menos 2. Se C2 é igual a menos 2, né? Vou pegar daqui, C1 é igual a 2, igual a 1. Igual a 1. Então, C2 é menos 2 e C1 igual a 1. Onde que estão as equações? Lá eu vou trocar x por v. Agora. E agora eu tenho... Agora ficou algo que eu esperava, porque eu estou puxando para o lado positivo, né? Então, eu percebo o x, né? E eu vejo, mas as condições iniciais não eram nulas, né? Isso aqui ficou um tanto quanto estranho, porque ele devia partir do 0 e 0, né? E não partir de um outro valor aqui, ó. Ele partiu como se tivesse uma posição inicial diferente de 0. Mas aqui com o vetor, quando o vetor é 0, perdão, quando a função é 0, tem valor absoluto de x igual a 3, né, professor? Porque está na definição do nosso modelo, na nossa modelagem lá, você tem Nós um fator erramos de... C1 e C2, então, porque Olha essa ali, ó, soma... tem mais 3, tá vendo o que eu quero dizer ali, que o professor falou? É, mas nós erramos aqui no cálculo de C1 e C2, nós erramos. Primeiro aqui, ó, vai ser 4 menos 1, 3, dá 3 positivo. Ah, fez sisteminha, não precisa. Então, 4 menos 1, 3 positivo igual a 6, aqui C2 vai dar mais 2. Se C2 é mais 2, C1, 2C1 mais 2 igual a 0. C1 igual a menos 1. Agora vamos trocar lá. Tem que começar no 0 e 0, senão tem alguma coisa errada. Agora, o que eu vou escrever? Então, esse C1 mudou de sinal. E o C2 também mudou de sinal. Então, a única coisa é que aqui ficou menos. Daí, esse aqui também vai mudar de sinal. E esse também vai mudar de sinal. Agora, ó, ele começou no 0 e 0. Pronto. Né? E esse aqui não tem mais 3. A velocidade não tem mais 3, porque ele vai ter... A velocidade começa no 0 também, ó. Tanto velocidade quanto posição começam no 0 e 0, né? E a velocidade aumenta e cai para 0 de novo. E a posição, ela simplesmente vai aumentando até chegar na posição final, que é a posição de 3. Coisinha mais banal. É, mas o cara vai falhando, né? Pode ir achando alguns errinhos. Bom, o que eu vou pedir para vocês, né? Eu expliquei isso aí e agora eu penso em fazer um seguinte sistema. Isso eu vou colocar no Moodle já, né? Mas eu vou explicar agora, que sempre explicando fica mais fácil de entender.
o que o maluco do professor quer. Eu vou colocar agora um sistema. Quem sabe eu vou colocar 2 paredes, porque eu sou gente boa. Eu ia perguntar disso e você vai mandar a gente fazer. Nossa, não acredito. Eu vou colocar só mola, não vou colocar massa. Não vou colocar amortecedor. Só mola. Aí uma massa. Mais uma mola. Uma massa. Então, vamos chamar de massa 1, massa 2, né? K1, K2 e K3. E aqui, infelizmente, vou ter que colocar um K4, né? Então, vou chamar isso aqui ó, de K11, K12, K23 e K33. Parece que fica melhor. E claro que esse aqui vai andar X1, né? Esse é quando tudo está em repouso. Esse é o 0 para o X1, esse é o 0 para o X2 e esse é o 0 para o X3. Eu gostaria de ver 3 gráficos. Eu gostaria de saber para uma determinada condição inicial, né? Então, eu vou colocar x1 de 0 igual a 2, v1 de 0 igual a 0. O resto tudo 0. O resto é tudo 0. Tá? Por exemplo, eu quero saber o gráfico de x1, né? Como é que vai ficar o gráfico de x1 no tempo. Tá? Ele não vai diminuir nunca, tá? Porque não tem amortecedor nem atrito. Eu gostaria de saber também o gráfico de x2 no tempo e de x3 no tempo, porque o x1 vai botar todos os outros para se mexer, né? Como é que vocês fariam isso? Como é que vocês iniciariam esse trabalho? A força igual a massa vezes a aceleração. Então, por exemplo, a massa M1, né? M1 vezes x1, massa vezes aceleração, é igual a... Se ele está em 10 para lá, a posição 2 para lá, né? Então, eu vou fazer esse menos esse. Então, a força que essa mola faz, né, que é no sentido negativo, menos K11 vezes x1. Agora, tem essa outra mola aqui, ela não vai puxar. Ela sempre faz ao contrário, essa danada, né? Porque se você encolheu ela vai empurrar de volta, né? Então, vai ser menos K12. Só que agora essa mola, ela não vai distender, ela não vai ser comprimida de x1, porque essa massa M2 vai um pouquinho para lá, né? Ela vai ser comprimida de x1 menos x2. Aqui não tem derivada nenhuma, porque não tem amortecedor. Tá? Essa aqui é a equação de corpo livre da massa M1. Agora eu tenho que fazer a equação de corpo livre da massa M2 também, né? Então, eu vou fazer M2, né? Massa vezes aceleração. Bom, esse corpo 2, ele vai receber uma força dessa mola aqui, para cá, né? E como ele vai ser empurrado um pouco para lá, ele vai receber essa força aqui também. Né? Então, o corpo 2, ele vai receber o K12 vezes... Bom, quanto que essa mola aqui ela vai se comprimir? Ela vai se comprimir a diferença desses dois, né? A diferença desses dois. Então, x2 menos x1. Quanto que essa mola aqui vai se comprimir?
Bom, x3 menos x1. Então, menos K13, x3 menos x1. E assim por diante. Você vai fazer para o 3 também. Aí você vai ficar com um sistema 6 por 6. Vamos facilitar a nossa vida? Vamos fazer só com 2 massas. Eu vou colocar no mudo um mais simples. Que vai ter... Tá, mas eu tenho uma dúvida. Uhum. Olha só a linha de raciocínio, vamos ver se o professor concorda comigo. Se a mola 2... Perdão, tá certo, não é a mola 2. Digamos que é a mola 2. Ela se movimentou, no caso da massa 1 específico, olhando o estado da massa 1. Ela se movimentou x1 menos x2. Não concorda comigo que a massa 2, por essa movimentação da massa 1, ali no caso de K13, ela não teria que se movimentar x1 menos x2 e mais aquela variação de cima? Em relação à massa 1, sim, mas não em relação à massa 2. Ah, entendi. Eu estou tomando a massa 2 como centro de tudo, né? Tá. E você estava tomando um referencial absoluto, que também é certo, como se M1 fosse o centro de tudo. Aí você poderia ter menos equações, Mas eu teria mais incógnita. Não, eu teria mais. Acho que eu teria menos incógnita, mas eu teria mais soluções, talvez. Não diria mais soluções, mas não seria tão simples. Talvez, eu acho que ficaria mais complicado, Gustavo, porque ia ter menos incógnitas, sem dúvida, mas não, ia ficar tudo com relação a x1 só, porque daí essa terceira massa... Ia fazer a diferença das distâncias, tudo em relação a x1. Ia ficar muito difícil, Gustavo. Entendi. Mas certo também. Entendi, sim. É muito importante, porque o módulo é igual de x1 menos x2, x2 menos x1. Que às vezes usa x2 menos x1, às vezes x1 menos x2, né? Você tem que ficar ligado que isso aqui vai mudar o sentido da força. Apenas isso, né? Tá. Então, eu gosto de pensar, quando faço M1, tudo como se M1 fosse o centro. Quando faço M2, tudo como se M2 fosse o centro, né? E no caso de M3, a mesma coisa. Eu vou pedir que vocês só montem a equação até a aula de amanhã, tá? Não precisa resolver nada. Montem o sistema 6x6. Eu vou colocar no Moodle daqui a pouquinho, mas a aula hoje foi isso. Foi resolver um sisteminha. Usando autovetor, né? Usando autovetor, que fique bem claro. Autovetor, sim. Existe outra forma de solucionar, não ser usando autovetores? Existe, só que daí você tem que substituir uma na outra, tal como a gente fez os coeficientes a determinar, né? Entendi. Entendi. Mas é chato pra caramba, né? Já foi complicado fazer autovetor e autovalor, imagina fazer uma substituição de vários... Isso porque também o professor estava usando força externa como sendo um valor absoluto, né? Uma força mesmo, porque uma força externa poderia ser talvez uma função também, né? Uma função da posição, por exemplo. E aí eu tenho que usar, posso ter que usar variação dos parâmetros para resolver, né? Entendi. Mas isso depois de ter feito Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora. Meu Deus. Tá. Mas, meus caros, então, um abraço aí para vocês. A nossa aula hoje foi até meio-dia em ponto, né? Professor Ângelo, deixa eu dar uma contribuição. Eu até mandar para o professor. Para quem está querendo programar em Python e está com dificuldade igual eu achei um canalzinho no YouTube. Eu queria compartilhar o link aqui. Ele tem uma playlist ali e eu tô achando ele bem completinho em relação a todas as bibliotecas que o Python oferece, principalmente o SymPy, que é o que a gente está usando bastante. Então, para quem quiser aí, igual eu, que está sem espaço no HD para programar em MATLAB, daí eu achei esse canalzinho no YouTube e queria compartilhar para a galera, para ajudar, de repente, até o professor aí. Obrigadão. Depois põe lá no WhatsApp também, Gustavo, fazendo um favor. Claro, já compartilho agora, sim. Bom, um abração então para vocês, meus caros. Até. Um abraço, professor. Tchau. Valeu, professor. Bom dia. Bom dia.